Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do segundo ano do ensino médio, volume 2, semana 1. E na aula de hoje nós vamos fazer a parte 2, que é os exercícios da página 16, do 1 ao 4, ok? Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa atividade de hoje. Vem comigo. O exercício 1 diz o seguinte, olha, determine quantas permutações podem ser formadas com as letras de cada palavra. Nesse momento eu quero saber quantas permutações e não quais. Então basta jogar na fórmula de permutação simples. A permutação simples é quando não tem letras ou elementos repetidos. Então é P de N, que é igual ao N fatorial. O N aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então é uma permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. E o 5 fatorial é o produto do 5 por todos os seus antecessores naturais. Fazendo essa multiplicação, 120 permutações. A letra B diz o seguinte, olha, a palavra dominar. Como é que eu vou fazer aqui? É uma permutação, não tem repetição, observa ali, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, que é igual a 7 fatorial. E o 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai dar 5.040 permutações. Na letra C e última da questão de número 1, permutação 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial. Ok? Então, ó, esse 6 fatorial, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo esse produto, vai dar aqui 720. Tá bom? Vamos fazer então a questão de número 2. Vamos lá. O exercício número 2 diz o seguinte. De quantos modos podemos arrumar em uma fila 5 livros diferentes de matemática, 3 de estatística e 2 diferentes de física, de maneira que os livros de uma mesma matéria fiquem sempre juntos. E aqui eu ilustrei a fila, olha, eu tenho aqui então todos os livros, ó, 5 matemática, 3 estatística e 2 de física. Então esses livros vão ficar sempre juntos, né? Matemática com matemática, estatística com estatística e física com física. Como os livros são diferentes, aqui dentro eles podem trocar de lugar, né? Aqui, ó, matemática pode trocar de lugar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos em que eu vou trocar de lugar. É uma permutação de 5 elementos, que é 5 fatorial. Aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos que são diferentes e eu posso trocar de lugar. Então aqui é uma permutação de 3, que é 3 fatorial. E aqui eu tenho 2 elementos que eu também posso trocar de lugar, que é uma permutação de 2, que é 2 fatorial. Além disso, pessoal, eu posso começar com física no lugar de matemática? Eu posso. Aqui pode ser física, o meio matemática e aqui é estatística. Ou ainda, pode ser estatística, pode ser matemática, pode ser física. Observa que o livro que vai ficar no começo, no meio ou no fim, não faz diferença, né? Matemática, estatística e física. Ou física, matemática e estatística. Eu posso trocar esses 3 livros de lugar. Então, além disso, tem essa troca aqui, que é uma permutação de 3 livros, de 3 conteúdos. Matemática, estatística e física, que é 3 fatorial. O resultado é multiplicar tudo. É o 5 fatorial vezes o 3 fatorial vezes o 2 fatorial vezes o 3 fatorial. O que é o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aqui é o próprio 2 e aqui 6. Multiplicando tudo isso aqui, 120 vezes 6 vezes 2 vezes 6 vai dar 8.640 maneiras de arrumar de tal forma que os livros da mesma área fiquem sempre juntos. Vamos fazer então agora o exercício número 3. Vamos lá. O exercício 3 diz o seguinte, olha, considere os anagramas da palavra aluno. Letra A. Quantos começam com vogal?
Aqui, ó, mais uma vez, ó, não tem nenhuma letra repetida, tá bom? Então, para facilitar o nosso raciocínio, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras na palavra aluno. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu começo pela restrição, tem que começar com vogal, ou seja, a primeira letra aqui tem que ser uma vogal. Quais opções nós temos para aqui? Nós temos o A, nós temos o U e nós temos o O. Ou seja, a primeira letra nós temos 3 opções. As outras, eu só vou trocar de lugar. As outras, 1, 2, 3, 4 letras. Então é 3 vezes a permutação de 4. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes a permutação de 4. Então é 3 vezes 4 fatorial. 3 vezes 4 fatorial é 4 vezes 3. 12 vezes 2, 24. Então, 3 vezes 24, 72 anagramas começando com vogal, tá bom? Na letra B, quantos anagramas começam com vogal e terminam com consoante? Mais uma vez, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que comece com vogal. Quais são as opções? A, U e o O. O A, o O e o U. E tem que terminar com consoante. Quantas opções eu tenho para terminar? O L e o N. O L e o N. Ou seja, eu tenho 3 opções para começar e tenho 2 opções para terminar. Só esse meio aqui que eu vou ficar trocando de lugar, né? Aí você fala assim, professor, começa com 3 letras? Não, não começa com 3. Imagina, se começar com A, o O e o U vai vir aqui para o meio. Se termina com L, o N vem aqui para o meio. Troca de lugar. Então nós estamos fazendo todas as opções que começam e todas as opções que terminam. Tá bom? Então fica aqui, ó. 3 para começar, vezes 1, 2, 3. Permutação de 3 vezes 2. Então fica 3 vezes. Permutação de 3 é 3 fatorial. Vezes 2. 3 fatorial é 3 vezes 2, dá 6. Vezes 3 vezes 2, então ficou 3 vezes 6 vezes 2. Isso vai dar 36 anagramas. Na letra C, quantos anagramas começam e terminam com consoantes? E mais uma vez eu vou fazer os risquinhos, hein? Esse risquinho, pessoal, nos ajuda a pensar, viu? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que começa e termina com consoante. Quais são as consoantes? L e N. Então imagina, ó, aqui o L e aqui o N. Eu tenho 2 opções para começar. Agora, quantas opções eu vou ter para terminar? Eu vou ter apenas uma. E por que uma? Porque se eu já começar com L, o que sobra lá no final? Só o N. Se eu começar com N, o que sobra lá no final? Só o L. Então eu tenho 2 para começar, 2 consoantes, automaticamente só vai ter uma para terminar. E aqui no meio eu vou ter o restante das letras, né, que eu não usei ainda para poder permutar. Permutação de 3 de novo. Então vai ficar, ó, 2 do começo vezes a permutação desse meio aqui, ó, que é uma permutação de 3 vezes esse final que é 1. Então ficou 2 vezes 3 fatorial vezes 1. Então, 2 vezes 6 vezes 1, que é 12. Na letra D, quantos anagramas apresentam as vogais A, U, O juntas e nessa ordem? Mais uma vez, vamos fazer esses risquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero as vogais, vou até colocá-las de uma vez. A, U, O. Elas sempre vão ter que ficar juntas, segundo o enunciado, e nessa ordem. Ou seja, não pode separar e não pode misturar, tipo A, O, U. É sempre naquela ordem. Se é nessa ordem e juntas, pessoal, é como se eu juntasse isso aqui, ó. Eu não conto como 3 letras, eu conto com apenas uma, porque elas não vão se separar e nem vão se misturar, ok? Então, olha, isso aqui fica sendo um bloco só, aqui um bloco e aqui um bloco. Aí, essas 3 vogais, elas podem estar no começo, no bloco do começo, elas podem estar no bloco do meio,
ou podem estar no bloco do fim. Observa que é uma permutação só de 3 blocos. É uma permutação de 3, que é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Em que esses 2 blocos aqui são as outras duas consoantes, né? O L e o N, tá bom? Então é uma permutação dos blocos, sendo que aquele primeiro é fixo. Letra E. Quantas apresentam as vogais juntas em qualquer ordem? Aqui a letra E é muito parecida com a letra D, porque a letra D é as vogais juntas, porém naquela ordem. Aqui é juntas em qualquer ordem. Então, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar as vogais juntas. O A, o U e o O. Vou até aproveitar esse daqui. Como elas são juntas, isso aqui, ó, é colado. Não vai separar. Elas sempre vão andar juntas. Ou as 3 no começo, ou as 3 no meio, ou as 3 no fim. Parecido com aquela ideia ali. O que é que vai acontecer? É que elas podem misturar. Pode ser assim, ó. A, U, O. Pode ser A, O, U. Pode ser O, U, A. Então a ordem entre elas pode trocar de lugar. Então eu tenho aqui duas permutações. Duas permutações de 3. A permutação dos blocos. Primeiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco. Permutação de 3 vezes a permutação das vogais. Elas podem trocar de lugar entre elas. Como são 3 vogais, permutação de 3. Então ficou aqui 3 fatorial vezes 3 fatorial, que vai dar 6 vezes 6, 36 anagramas. Tá bom? Vamos fazer o nosso último exercício, muito parecido com esse, que é o exercício de número 4. Vamos lá. A questão número 4 diz o seguinte, olha. Quantos são os anagramas da palavra capítulo que, e aqui me deu algumas situações. Chama a atenção aqui que a palavra capítulo não tem letras repetidas. Então nós vamos fazer uma permutação simples, né? Seguindo aqui as exigências de cada letra. Na letra A, anagramas que nós podemos formar com a palavra capítulo. Então olha, letra A aqui, como a palavra capítulo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basta trocar de lugar, né? Permutar as letras, ou seja, é uma permutação de 8, que é 8 fatorial. 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso vai dar 40.320, tá bom? Na letra B, quantos começam e terminam com vogal? E aí, eu vou fazer muito parecido com o que eu fiz na número 3. Se eu tenho 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já sei que tem que começar e terminar, ó. Começa e termina com vogal. Então, ó, vamos lá. Para começar, quantas vogais eu tenho? Eu tenho o A, eu tenho o I, eu tenho o U, e tenho aqui o O, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 opções para começar. E eu preciso que termine também com vogal. Agora pensa aqui, pessoal, se eu já comecei com 4 opções, para terminar eu tenho quantas? Eu tenho 3. Por que 3? Imagina que o nosso anagrama comece com A. Se começa com A, quais as opções para terminar? O I, o O e o U. Pronto, por isso que se começa com 4 e termina com 3 opções, tá bom? E aqui dentro, ó, as outras letras eu só vou trocar de lugar, ou seja, é uma permutação de 6 elementos. 4 opções vezes permutação de 6 vezes 3. 4 vezes permutação de 6 vezes 3. 4 vezes 6 fatorial vezes 3. Isso aqui é 4 vezes o 6 fatorial, 720 vezes 3. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 720 vezes 3, vai dar 8.640 anagramas que começam com vogal e terminam com vogal. Na letra C, quantos anagramas tem as letras C, A e P juntas e nessa ordem? Ou seja, não pode inverter a ordem delas. Mais uma vez, vamos fazer os risquinhos aqui, ó. Letra C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras para eu trocar. Sendo que essas 3, C, A, P,
elas vão ter que andar daquele jeito e não pode mudar a ordem. Então, pessoal, é como se eu juntasse aqui, ó. Isso aqui vira um bloco só. E esse bloco é naquela ordem, não muda. O que vai mudar é onde aquele bloco está. Aquele bloco pode ser o primeiro bloco, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Observa que eu só vou trocar de lugar com os demais blocos, com as demais letras, né? Então, ó, quantos blocos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ali é uma permutação dos 6 blocos, que é 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. Letra D. Quantos anagramas tem com as letras CAP, parecido com esses, juntas, mas em qualquer ordem? Em qualquer ordem, aí o que eu vou fazer aqui, ó? Dá uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, ó, o C, o A, P. Eu sei que tem que ser o quê? Juntas, tá? Porém, em qualquer ordem. Se tem que ser juntas, isso aqui é um bloco só. Então é um bloco que pode estar em qualquer lugar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual aquele ali. É uma permutação de 6. O que é que vai mudar em relação ao outro? É que essas 3 letras aqui, elas podem trocar de lugar entre elas, tá? Pode ser CAP, pode ser APC. Então, entre elas, ó, aqui eu posso fazer uma permutação de 3, tá bom? Então, vezes a permutação das letras. Então, 6 fatorial vezes 3 fatorial. 6 fatorial, 720. 3 fatorial é 6. Fazendo o produto aqui, 720 vezes 6 vai dar 4.320. Quantos anagramas que tem a letra P em primeiro e a letra A em segundo lugar? Dá uma olhadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A letra P tem que ser primeira. É fixa, não muda. A letra A tem que ser a segunda. Também não vai mudar. Então, pessoal, esse bloco aqui, ó, é fixo, ele não muda, ele não sai daqui. Na hora de eu fazer os cálculos, eu posso ignorar ele, porque ele não vai mudar. Basta eu fazer a permutação desses blocos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma permutação de 6 letras restantes, que é 6 fatorial, e isso vai dar 720, tá bom? Porque esse daqui é fixo. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!